Gente, vim passar uma tarde muito chique na casa dessa mulher chiquérrima, elegantérrima, inteligente, bonita, que olha, eu vou te falar uma coisa, pessoalmente é mais bonita ainda. Tereza Collor, que prazer estar aqui na sua casa. Ô, Dani, já começando essa conversa, essa descontraída assim, com esses elogios, a gente fica até vermelha. Ah, não é, mas não é verdade? Mulher, você é de parar o trânsito, né? Sempre foi, vai. É verdade. É verdade. Não, já passou. Não, é verdade. Você tá com quantos anos agora? Mulher não gosta de falar a idade, você não Mas se a importa. minha já ficou pública, 55. 55? Muito jovem. Eu tenho filho de 35 anos. Teve filho cedo, né? Ô, Tereza, você nasceu em Recife, mas você foi criada no estado do Alagoas mesmo, né? Você nunca... Eu cresci em Alagoas, só fiz nascer em Recife porque meus pais são pernambucanos e a gente tinha um vínculo muito grande. Você sabe que meu pai também é pernambucano? Tem uma coisa em comum, meu pai era pernambucano. É, você tem uma cara assim morena, bonita, assim, de quem meu tem pai é um pé pernambucano e mesmo. meu avô cearense, então eu tenho um sangue nordestino também. Mas assim, aí você foi pra Alagoas com a sua Eu família? só nasci uma semana, minha mãe tinha o avô dela, foi quem construiu um grande hospital que tinha lá, que chamava Hospital do Açúcar, do Barão do Sena. E o avô da minha mãe também tinha usina, e aí a mamãe ia ter os filhos em Pernambuco, mas vinha com uma semana para Alagoas. Você tem quantos irmãos, assim, vocês total? Nós éramos 7 irmãos. 7 irmãos. Minha mãe era filha única, mas teve 7 filhos em 7 anos. Nossa Senhora! E não separou na crise do 7, não, né? Não, ficou... Olha, a gente teve uma infância bem movimentada. Assim, Como mesmo, que foi a só infância? dentro de casa, né? Não era como hoje, que as crianças querem escolher para onde vai, para onde todas as férias tem que passear. Não, a gente ia muito para a usina, mas a gente teve uma vivência muito grande, assim, com a terra, com contato com gente, com natureza. Ô, Tereza, você assim, na sua infância, assim, sua mãe, assim, era brava, seu pai, por exemplo? Porque você começou a namorar super cedo, né? Meu pai era muito rigoroso, muito duro, mas eu sempre fui meio rebelde, sabe? Mas ele era, assim, mais estilo machista? Sempre. Mais machista. Sempre. E você mais feminista? Sempre. Sempre feminista. E sempre a gente tem que fazer as coisas com muito jeito e vai pelas beiradas, né? E esse lado feminista seu veio da sua mãe ou de algum parente, alguma coisa assim? Não, eu tenho uma pessoa que foi muito importante na minha vida, que foi a minha avó. Parece que você fugia pra casa dela, não era? A minha avó era uma mulher muito independente, foi uma mulher muito fora do tempo dela, em Recife. Ela já escrevia. O lado da minha avó, eles tinham um jornal muito conhecido, que era o Jornal do Comércio. Tinha televisão, rádio. Era da família do lado da minha mãe. E, por coincidência, do lado do meu pai, eles tinham o Diário de Pernambuco. Quando meu bisavô morre, a família vende, mas nunca recebeu, de Chateaubriand. Foi onde Chateaubriand começa. Mas Chateaubriand é o Baixão Boca, né? Ele nunca pagou. Mas dos dois lados da família tinha essa questão de imprensa. E ela incentivou você a namorar? Porque você namorava escondido, pelo jeito, né? Do seu pai. Não, porque quando eu comecei a namorar com o Pedro já era ele que era o responsável por toda a organização. Arnon de Mello, que era da família, já tinha o jornal, a televisão, rádio. Tudo era ele que estava à frente, né? Não tinha nenhum irmão lá. Fernando estava como prefeito da cidade. E o Pedro era já uma pessoa que lidava com meu pai de igual. Ele já namorou com você, ficou apaixonado e já quis casar, né? Porque você começou com 17, 18, ele queria casar logo assim, uns 3 meses depois. Mas e aí, foi o primeiro homem da sua vida? Eu tive outros namorados, mas assim, tudo coisa mais bobinha, né? Assim, então, mas o homem de fato foi o primeiro da sua vida. Sim, de casar de tudo, de tudo. E aí, então, ganhou na lábia, né? A pessoa pergunta tudo, né? Mas né? A gente tem uma curiosidade, né, Tereza? Mas aquela época não é como hoje, né? Que você fica, troca, vai, né? Faz um test drive, né? Pra ver se é bom, tinha essas né? coisas de test drive. Não é? Era diferente. Foi um sonho pra você? Você pensava em casar, assim, do jeito que você casou? Eu era tão nova e o meu casamento foi um casamento tão grande que nem ligavam pra noiva, ligavam pra festa. Sério? O regabof, imagina, né? Comida, bebida, vontade, lá vão ter, né? Não, porque era o número de pessoas. Porque foram 5.000 pessoas. Mulher de Deus, tudo é inusitado. 5 buchos, né? Que nem já 5 buchos para encher. Sentado. 5 mil buchos para encher?
Caramba, muita gente. Você não ficou assustada? Então, eu não... Você não conseguiu nem Olha, cumprimentar, né, as pessoas, né? Não, foi uma canseira. Meu casamento foi muito cansativo. Porque resolveram meu pai fazer na casa de praia da gente, que fundo pro mar. Era a primeira, era uma lua cheia, sabe? Assim, muito bonito. E uma vegetação toda tropical e tal. Aí começaram aquelas listas intermináveis que não vinha mais... Eu não sei mais para onde ia, de tanto convidado. E o meu ex-cunhado era prefeito, mas ele tinha os interesses dele. Então, resolveu botar todo mundo nessa lista. Nossa, então era vereador, deputado, tudo? No fim do casamento, eu só fiquei cumprimentando. No fim, até me arranjaram uma cadeira para eu sentar para cumprimentar, porque era uma fila que não acabava. E você foi mãe super jovem também, Fui né, mãe Tereza? jovem, eu fiquei viúva jovem. Né? Como que foi, assim, ser mãe jovem, ser viúva? Porque isso muito, que eu digo, minha vida foi, assim... Bem turbulenta, né, menina? Muitos acontecimentos, assim, inesperados, né? E é muito difícil, né? Você não prevê nunca, né? Que você vai ficar com 2 meninos, uma situação Quando você foi viúva, seus né? filhos tinham quantos anos? O Vitor tinha 7, fazendo 7, e o Nando tinha 10 para 11, assim. Uau! É, uma idade difícil, Você tinha, acho que uns 31 anos na época, né? Exatamente. E aquela coisa toda que envolvia tudo aquilo, a família, aqueles problemas todos, a imprensa, né? Foi muito difícil, porque você tinha esse lado, vamos dizer, de fantasia, de glamour, de tudo, mas tinha todo o lado pesado por trás. Que, por exemplo, eu herdei não sei quantas ações em cima do Pedro, em cima da gente. Quer dizer, eu que tive que correr aqui no Fórum de São Paulo, sabe, ações. A queixa-crime, ela cai quando a pessoa falece. Mas a civil, você assume. Caramba. O outro. Então, tive muito pesadelo, muita coisa assim, difícil. Dessa época, assim, da entrevista pra Veja, essa coisa assim, foi... Que eu, graças a Deus, eu tenho um jeito que eu não passo para as pessoas aquelas angústias, as tristezas, tudo que você vive, porque eu sempre procurei ser uma pessoa para frente, né? Mas passei muita coisa difícil, muita. Se fosse hoje, você faria isso de novo? De fazer uma acusação, de dar uma entrevista, de fazer tudo o que aconteceu naquela época? Isso tudo, você era muito jovem, talvez no calor da emoção, você foi lá Não, eu acho que isso faria de novo. Você faria de novo? Mas faria com mais experiência, né? Quando você vê a história. Faria diferente? Não, você, por exemplo, as pessoas que você, às vezes, confiou, que não pode confiar, decepção com muita gente, né? Porque quando você se vê só com um problema desse, todo mundo desaparece. Então, isso... Estimula a fazer, mas na hora de estar do lado some, é isso? Todo mundo some, claro. Estimular, quer dizer, o Pedro, chegavam com as denúncias pro Pedro, não sei quantas. Quando ele foi lá e denunciou, e a Polícia Federal chama as pessoas desmentem. Ah, não é bem isso? Porque naquela época não era como agora, delação premiada, você tem todo o apoio. Tudo. Não, ninguém nunca pensou de haver uma delação contra o presidente da República. Isso não passava por ninguém. E na época você teve até um confronto com a sua sogra também, né? Porque ela até chegou a falar que o Pedro estava ruim da cabeça de fazer esses negócios todos, porque com certeza quer estar do lado do filho, né? Era presidente na época. Não, a dona Leda era uma mulher... Irmãos, né, também, né? Brigas de irmãos, é complicado, era uma mulher maravilhosa, ela. Uma mulher que eu aprendi demais, de uma integridade, muito inteligente também. Só que ela disse, né? O Pedro, ela podia tirar e botar das empresas porque ela era majoritária, minha sogra. Fernando, ela não podia tirar e botar da presidência, entendeu? Então, era basicamente isso. E quando pressionaram ela, foram os irmãos todos, estavam juntos, quer dizer, os irmãos foram a ela e pressionaram, porque todos tinham ligação com o Fernando, não é isso? Então... Isso que foi muito complicado. É como se o Pedro estivesse melando os negócios todos? Vamos dizer, todo mundo estava envolvido dentro da presidência. O Pedro não tinha nenhum vínculo, não tinha nenhum emprego lá dentro, não tinha nenhuma indicação, não tinha nada. Entendi. Quando ele viu a coisa errada, ele falou. Mas avisou muito ao irmão. Falou que ia fazer? Falou. E o que ele falava, o Fernando, na época? Não achava, né? Achava que imagina que vai fazer alguma coisa, duvidava. Você vê quando um homem está com muito poder... Ele esquece tudo, passa
e acha que aquilo é eterno, né? Então... E aí, tipo assim, ficou doente, com câncer, assim, deve ter sofrido uma barra, né? Porque parece que o câncer dele foi super agressivo, assim. Foi em um mês. Um mês, assim. Até os médicos se assustaram, né? De falar assim, nossa, como foi agressivo, assim. Do né? momento que soube pra... até um mês. Nossa, Tereza, e como que... O que ele falava, assim? Ele nunca queixou, nunca reclamou, nunca nada. E eles morreram brigados, então nunca se falaram depois que ele morreu? Não. Mesmo doente, assim, o Collor nunca chegou... O Collor nunca procurou. Procurou ele para falar alguma coisa? Eu até soube que ele disse uma época aí que tinha procurado, eu não tenho, jamais, eu não tenho essa natureza. Se ele tivesse procurado para se redimir, para ir lá, eu nunca ia. Uhum. E quando ele faleceu, assim, você teve assim, um amparo da família? Não. Nada? Não, deles? Nada? Não. Ninguém? Zero. Você ficou sozinha Apoio nenhum, na vida, assim? É. Até o contrário, todas as dificuldades ele fez para me atrapalhar. Imagina. Quando eu fui secretária no Estado, o Pedro que organizou as empresas, que botou ela nos eixos, que deu vida, corpo, porque ele aumentou a parte toda de retransmissão de rede, tudo isso. Eu, secretária lá, eu não podia sair o meu nome na empresa, nem no jornal, nem na televisão. Só saía porque eram afiliados da Rede Globo, quando iam para matéria nacional, por exemplo. Eu ia fazer alguma coisa para o Fantástico, Globo Repórter, não sei o quê. Aí iam os jornalistas lá em casa, aí saía nacional, porque ele não podia vetar. E a Rosane? Você... não. Nada? Essa é uma pessoa que... Não consigo ver o mesmo horizonte dela, é muito... Mas depois que separou tudo, ela falou que o marido era meio macumbeiro, os negócios assim, né? Tipo mas assim, depois aí que fala... Mas uma pessoa com o crédito que ela tem e com o que ela fez, o que é que pode falar de alguém? Sério? Você procura da época o que é que ela trabalhou em prol do país, o que é que ela trabalhou em prol da social. Você fez muito mais do que você acha, assim, social... Eu nunca quis me comparar com ela, porque eu nasci de uma outra forma, eu vivi de uma outra forma, sabe? Sim. Eu também não me incomodo com a vida dos outros, graças a Deus. Que ótimo entendeu? Isso, assim, Tereza? porque passei tanta coisa, se eu tivesse me incomodado, eu acho que eu não estava nem viva. Entendeu? Imagina, sabe, tanta coisa assim, que passou, tanta coisa. né? Então, o que sai lá, as ideias, eu nem vejo ela quando eu vou no estado de Alagoas. Você nunca não encontrou? Anos que você não encontra? Não encontro, E porque nunca frequentamos os mesmos ambientes, não tem nada em comum. Depois que o Pedro morreu, apareceu, disse que era filho, menina. Que história é essa? Hã? Disse que apareceu um filho que era do Pedro. Nossa, a hora que você ficou Foi. sabendo disso, não dá um negócio assim? Falei, meu Deus do céu, o homem pulava a cerca? Não. O filho, vamos dizer assim, 10 anos mais novo que eu, mais ou menos. Era já... O Pedro devia... Nessas histórias que falaram, e que nunca houve uma comprovação certa, mas o Pedro devia ter 15 anos. 15 anos de Sei idade? lá, 15, 17, essa idade assim, entendeu? Entendi. Era uma coisa da época de Brasília. Olha, Brasília, quem viveu Brasília dos anos 60 para os 70, sabe o que era Brasília. Então, era uma loucura aquilo ali, né? Então, eu não vivi. Mas quem sabe o que era. Então, pode até ter sido dele, mas nunca ficou uma comprovação. Nunca comprovou, assim. E aí você, até o advogado te orientou a, tipo, não, que queria exumar o corpo, né? Fazer exumação, então. Mas para exumar um corpo, baseado em quê? O que é que ele tinha que podia fazer esse vínculo? Não tinha sustentação nenhuma. Ele tinha um cartão, ele tinha carta, ele tinha depósito, ele tinha nota de pagamento, ele tinha fotos, ele tinha... Qual o vínculo? Nenhum. Assim, não aparecia em nada. Exumar um corpo não é fácil. É muito doloroso para quem é da família, quem viveu. E aí a justiça achou de dar ganho de causa sem nenhum, assim... Nenhum comprovamento, nada. E aí ganhou um apartamento assim, livre, lá solto? Aí o Pedro tinha um apartamento no Rio, porque aí... Ficou com a pessoa? Ficou com ele. Ô, Tereza, e na época assim, do impeachment, você fez até revista VIP, imagino que surgiram muitos convites assim. Como foi para você, assim, estar numa revista?
sendo a musa, assim, considerar a musa do impeachment, que você é super bonita, não chamou assim de você fazer filme, novela? Ah, sempre, tive. sei lá, ser adiada por algum famoso, porque... Tive. Porque imagina, você ficou viúva muito cedo. É. E para fazer até Você Decide, sabe? Sério? Chamaram você pra fazer esse decide? Sério? Foi. Nossa, jura? E aí, você não aceitou? Não aceitei, porque Ah. a gente tem que ter muito bom senso. No momento você está em evidência, você aparece muito, iam lhe chamar, você ia fazer lá. Depois, quem sabe que tipo de papel você ia fazer? Se ia ser um papel... Não estou dizendo o papel escolhido para você interpretar, mas você fazer um papelão lá, não fazer bem. Entendi. Aí você, no outro dia, queimada. Mas você não... Porque você não é da área. E quando você começa, quando você é uma pessoa conhecida, assim, que você tem um nome já que repercute, você não pode começar com uma coisa muito embrionária. Você vai num papel que dão de destaque. Uhum. Aí você lá fazer um papelão. Aí de que vale, né? Aí você não quis, por você ficou com medo de críticas, não era assim? minha praia, eu não estava nisso. Então, para fazer qualquer coisa que aparecesse, assim, não. Mas entendeu? e a revista VIP? Você fez? Só Como que a revista foi? VIP, eles me enrolaram. E eu briguei com a revista. Sério? Por quê? Porque quando eu fui convidada, eles me mandaram um padrão do que era a revista. O ensaio, assim, o jeito. Mandaram a revista anterior, mandaram as revistas. A revista que antecedeu a minha, a capa era o Gustavo Franco, que era presidente do Banco do Brasil. Então era sobre ele. Você acha que aquela é a linha, não é isso? Aham. Então, quando eu fui fazer, aí a minha mudaram e botaram, nem me lembro mais, viúva, mais de preto, mais não de luto, sei lá, umas coisas assim. Ai, meu Deus! Foi. E eu briguei com a revista. Não, a Veja uma vez botou uma tarja comigo na capa e botou a leoa, não sei o quê, sei lá, uma coisa assim. Eu liguei para o Mário Sérgio Conte e falei muito dura com ele. Porque eu também não tinha medo de falar com ele, assim, não. Como botar um processo em cima do jornal. Você processou a Veja uma vez, né? Processei. Porque eu acho que calúnia, não foi? Difamação? Porque falaram que você tinha algum... Falei, briguei mesmo. Não foi? Não lembro. Exatamente, é. Porque, como que foi mesmo? Dizendo que eu estava tietando atrás do Chico Buarque. Aí depois o Chico Buarque deu a declaração, que foi publicada no Jornal do Brasil e tudo, porque ele foi ouvido. Uhum. E eu botei uma ação. Ele não podia falar as coisas aleatoriamente, só porque a imprensa é o poder, né? Mas eu não tinha o que temer. Ação. E aí você ganhou a ação? Aí eu ganhei e o Chico foi ouvido e disse que se havia tietagem era da parte dele comigo, para mim. Ah. Ele ainda deu essa declaração que muitas mulheres iam ficar loucas aí. Mas... Verdade. Então, sabe, se eu não tinha eu não tinha errado, não tinha feito, eu não temo, eu vou em frente mesmo. Você se sentiu super injustiçada de ter Botei uma falado. ação enorme contra a revista Interview. Passou uns 10 anos. Por que, do que foi da Interview? Porque foram atrás de mim para fazer uma matéria em Alagoas. Eu não quis. Eu disse, eu não faço. Eu não queria. Eu estava com um mês que eu estava viúva. Eu queria ter paz. Eu queria começar... Estava trabalhando já. Sim. E aí foram ouvir as pessoas. Eu não sei... Fizeram uma fantasia na cabeça tão louca, a revista, e depois pegaram fotos minhas de arquivo. Eu fiquei sabendo que ia sair essa revista, porque graças a Deus eu sempre tive boas ligações. Uhum. Eu consegui caçar a revista antes de chegar às bancas. E qual que era a revista? Ia sair o quê? Dizia que a viúva mais cobiçada do Brasil, a mulher mais não sei o que lá, estava com risco que na boca miúda se falava que Pedro tinha tido AIDS. Você vai deixar uma revista dessa? Gente, que povo louco, né? E eu cacei. E depois de uns 10 anos, eu ganhei tudo no tribunal. Que loucura, gente. Não, imagina que barra que você passou. Não, e com o filho na escola, imagina. Tudo. Você tem que cuidar de tudo isso, tudo né? isso, né? Acho que isso tinha com 2 filhos, então, dentro das minhas alegações estavam todas essas. Mas eu me dediquei muito ao Estado, foi muito bom. Eu acho que a grande, assim... Conforto, assim. Conforto e você dar uma volta, fazer... trocar, né, o disco, vamos dizer.
Essa dedicação com Alagoas, com a parte cultural, com a parte de turismo, a defesa do Estado. As pessoas tinham autoestima muito para baixo, porque só saía notícias negativas, só pancada sobre Alagoas. Então, essa mudança de mostrar um lado bom do Estado, que as pessoas eram gentis, que eram acolhedoras, que era um Estado lindo, o que tem de produção, sabe? Então, eu virei a página do Estado, sabe, com as imagens, porque tinha muita carga negativa, né? E depois eu abri os olhos, fui me dedicando também muito a essa questão do estudo dos povos, das etnias, das pessoas, que é um mundo completamente diferente, sabe? E você gosta de viajar o mundo todo, né? Eu você gosto parece que gosta muito. de fazer fotos das pessoas, de Faço lugares diferentes. imagens e gosta de lindas, vestir as roupas do lugar, né? Bem às vezes tradicional. eu saio. Quando eu estou nos lugares, eu procuro estar inserida dentro do ambiente, do contexto. Mas, normalmente, assim, é muito interessante você ter essa visão, eu ter conseguido, né, vamos dizer, ter o acesso a isso tudo, a visitar tantas culturas diferentes. E aí foi no spa, nessa viagem, que você conheceu o seu marido, Gustavo? Não, eu conheci o Gustavo aqui em São Paulo. Sim. Aqui. Mas não foi no spa? Foi no spa, foi. No spa. Mas ele é uma pessoa muito discreta, assim, ele é super low profile. E você sempre tá impecável, assim, você é vaidosa, gosta de se cuidar, gosta de se arrumar. Interessante que essa imagem que as pessoas têm minha, até fico assim, lisonjeada, né? Mas eu sou, normalmente, no meu dia a dia, muito simples. Assim, eu tenho uma preguiça horrorosa de ir para um cabeleireiro, para um manicure. Sério? É. Mas joia você gosta, né? Eu gosto de adorno. Você tem uma coleção de joias, é verdade? Mas aí é uma pegada diferente, porque é mais pelo lado etnológico. Dani, aqui eu tenho um pouco da mostra que dá para ter uma sensação de você fazer uma viagem dentro dos povos do chamado Triângulo de Ouro. Isso aqui já não é desses povos, esse aqui é desses povos, mas aqui são tornozeleiras da Índia. Nossa, é pesado isso. Coloca na perna. Na perna e é... Parafusada. Parafusada? É. Mas tem que ter canela fina para enfiar aqui, não é? Não, acho que a sua A minha dá? Dá. Você pode usar uma tornozeleira dessa. Gente, que interessante isso. Vamos ver. Mas eita, isso... eu já sirvo do... Olha, aí, dá certinho, meu número. Olha isso. Seu número, tá vendo? Dá pra colocar agora só nude. Pelo amor de Deus, depois vai que o negócio não sai. Isso, ela já... Deixa eu ver o outro lado. Vê outro lado. Só para pelo menos sustentar ela na sua perna. Que interessante. Não tô parafusando. Olha só segurando. Isso. Não, e é pesado. E aí a pessoa anda com isso, dorme com isso, toma banho com isso. Eu ainda consegui ver mulheres usando. Tereza, você sabe que tem pessoas especiais que fizeram questão de mandar mensagem pra você. Ah, é? Vamos sentar aqui pra gente ver? Senta aqui, ó. Eu já convidando você pra sentar. Olha. Eu quero te mostrar. Olha, e esse aqui é um colar? Isso é um colar. Gente, que peso. Olha, posso pegar? Eles pesam assim. E como que coloca isso? Só de... Isso aqui assim? é tipo um colchete, tá vendo? Mas acho que quem usa esse colar bota aquele contrapeso nas costas pra poder nivelar o peso. Nivelar assim. o peso, pra você não ficar pra frente. Entendi. Vamos ver os depoimentos enquanto isso? Oi, Tereza. O que eu posso falar de você que você ainda não saiba? Você não tem. Só de dizer que não dá pra ficar sem sua amizade. Você é completamente honesta de sentimento, caráter, irretocável, competente, culta, inteligente e carinhosa. Amiga daquelas amigas pra valer. Amiga pra valer. Um beijo muito grande. Oi, Tereza. Você é uma pessoa extremamente carinhosa, afetiva, considera todas as pessoas em relação às quais você se aproxima e, principalmente, tem profundo respeito pela diversidade. Um beijo especial
Oi, mãe, tudo bem? Quem fala aqui é seu filho Fernando. Eu vim aqui dar um beijo grande em você e falar sobre a mulher que você é, essa mulher determinada, batalhadora e uma grande vencedora. Mesmo a gente estando distante, eu estando em Alagoas aqui, você estando em São Paulo, como a gente diz aqui, a gente tá junto, mas a gente tá longe. Então a gente continua em sintonia, continua perto e eu quero desejar toda a sorte do mundo, todo sucesso pra você. Um beijo, fica com Deus, mãe. Vocês pegaram... faltou o Vitor. Mas é que o Vitor... Não, eu acho... Ele mexe muito, sai, viaja muito e tudo. Às vezes é mais difícil de pegar, né? Mas pessoas assim fizeram questão de mandar mensagem. Espero você ter gostado. Muito bom, imagina, muito bom né? Receber o carinho, assim, né? E às vezes falou de respeito à diversidade, porque às vezes é uma professora da USP, tudo. Então ela admira muito essa questão de como eu me dediquei a essas etnias, a esses povos. É muito legal, né? E como lhe abre a cabeça para respeitar as diferenças, as religiões, as culturas, né? Você não pode achar que só a sua forma é a forma certa, né? Que só você está correto, só a sua religião. Então, isso que a gente tem que ter, essa tolerância para poder... Respeitar a diversidade, né? De cada um. E viver melhor, né? Com todos, né? Será que eu vou conseguir te dar um abraço para a gente encerrar esse colar? Lindona. Olha isso. Olha, muito obrigada pelo carinho. Amei estar aqui na sua casa. Muito obrigada por me receber tão bem aqui na sua casa. Ela conhecer uma um pouquinho mais da sua história. Foi muito legal. Bom. Eu também, adorei, viu? Você é muito legal mesmo. Gostei de estar aqui pertinho de você. Obrigada, gente. Linda. Obrigada também a essa produção. Pessoal todo bacana seu. Graças você tem uma equipe muito legal. Sou abençoada mesmo. Mas a gente tem o que a gente merece. Merecimento, é verdade. Mas um beijo grande a vocês que estão assistindo. E é um prazer dividir com vocês um pouco do que eu conheço e do que eu aprendi nesse tempo, viu? Beijo grande. Linda, dá palmas para a Tereza Colla. A eterna musa do impeachment. Vai brigar comigo. Gostou? Tipo, nossa, uau! Então se inscreve no nosso canal e dê um like também.